questões polêmicas, questões que vão de encontro à nossa realidade atual. E nós hoje estamos com o pastor Eudes aqui, essa grande figura da nossa denominação. Pastor Eudes foi, na verdade né? É. Pastor da Igreja de Goianinha, já foi diretor executivo da nossa convenção Batista Norte Rio Grandense. Isso. Né? Isso, e Deus tem me dado o privilégio de servir durante esses anos, né? E estar com vocês aqui é muito especial. Conhecer Fagner, né? Que ainda não conhecia pessoalmente, nós já sabíamos do projeto. E Reinaldo, um irmão, um amigo de longas datas, de tantos projetos juntos, com a juventude do Estado, né? De tantas coisas, tantas viagens por esse campo e de tantas coisas e participar. Aí quando chego aqui agora encontro Yuri, né? Essa ovelha que precisa andar no caminho, né? Então vamos lá, vamos conversar. Na realidade, o pastor Eudes nos apresentou, porque a gente não disse o nome da gente. Eu tá não vendo aí? falei meu nome, mas tá certo. Meu nome é Fagner. Meu nome é Reinaldo Júnior. É isso aí. Né? Vocês estão conhecendo a gente agora, né? Mas vamos lá. Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Que a gente tem patrocinador. Isso, né? Isso mesmo. Pode Nós gostar. temos a DPTEC, que é a nossa empresa de automação, né? Automação residencial, sonorização de ambientes, você que tem sua loja aí, né? Você que tem está construindo sua casa, né? Quer automatizar, você que sabe lá o que é a Alexa agora que é famosa, né? É tudo com pessoal. Automação geral. Automação geral. Né? E tem o patrocinador também, que é a Tiago Multimarcas, né? Isso, eu quero falar pra você, meu amigo. Tá querendo trocar de carro? Meu amigo, olha, eu vou indicar o melhor lugar de Natal pra você trocar o carro com segurança e carros de procedência. Inclusive o pastor Eudes é cliente de Tiago. É ou não é, pastor? Cliente há muitos anos, né? Olha aí. Olha, Eu passei 2 meses para comprar um carro esperando chegar um carro lá que me desse, que eu gostasse, porque eu não ia noutra loja. Eu não fui noutra loja. O Tiago sabe disso. Confiança. A loja lá de Tiago Multimarcas, fica ali no Natal Auto Shopping, né? Ali na Avenida Dom Silveira, 7940. As lojas são a 24 e a 13. Quer trocar de carro? Procura Tiago Multimarcas. Beleza, vamos começar. Vamos começar. Começando. Pastor, seguinte, pra gente começar com uma pergunta legal. Vou abrir logo minha Coca-Cola aqui. Eu vou tomar um gole de... Eu vou tomar uma água. Deixa as perguntas difíceis. Eu vou pro tomar final. uma água. Eu conversando com o senhor outras vezes, o senhor... Se você me chamar de senhor, eu vou pensar que sou mais velho que você. Quase a mesma idade, Mas Pode chamar você. você... É porque é pastor, senhor, A figura do pastor tem que respeitar. Mas o senhor, desde pequeno, tá lá em Goianinha. Desde criança, Então, minha história é essa, né? Eu nasci em Goianinha. Eu digo que eu sou goianiense, filho de pai, mãe e parteira. Porque eu nasci em casa, né? E meus pais já eram evangélicos. A igreja agora fez 50 anos no ano passado. Eu tenho 55, com essa carinha de 30 e poucos anos, né? Então, nasci ali nesse contexto de evangelho, de família, de igreja, né? Eu cresci ali. Minha vida toda tem sido lá, moro lá até hoje. E quando as pessoas me perguntam, eu saio para algum congresso, alguma coisa, você mora em Natal? Eu digo, eu moro num lugar melhor do que Natal. Eu moro em Goianinha. Confesso que quando o Reinaldo me contou a sua história, né? Olha, isso não é comum. Eu particularmente não lembro de nenhum episódio assim da pessoa ela ser criança, ser membro da igreja e ali ir progredindo e ser o pastor da igreja no período, né, da vida dela, a vida toda ali, se tornar pastor. Eu não lembro. Nunca saiu da igreja de Goianinha? De fato, não. De direito, sim. Porque eu vou te explicar aí. Mas o que acontece? Eu tenho o privilégio, né, de servir ao Senhor lá. E você que está comigo aí, sabe dessas histórias de igreja, né? Acompanhe para você entender só esse detalhe. Então, o que acontece? Eu participei de todas as funções ministeriais da igreja. Eu fui da diretoria, secretário, tesoureiro, olha aí, que massa, líder né? de adolescentes, de jovens, líder do Ministério Louvor. Então,
Sabia nem tocar. Eu tocava na igreja. Sabia nem tocar, meu filho, do Teve uma Ministério época de que eu Louvor. tocava contrabaixo, mas aí depois ficou tão baixo que o pessoal disse, pastor, não toca mais não, que você está tocando tão baixo já, né? Não, mas aí assim, aquela história da igreja pequena, você tem poucas pessoas e você vai se desdobrando, vocês sabem como é que funciona isso na história das igrejas, né? Então, e aí já chegou um certo tempo da minha vida, já casado, já com filhos, quando Deus nos chamou para o ministério, né? E nós começamos a entender isso aí. Será que é comigo mesmo? Será que é isso? Então, Mas teve algum momento que foi decisivo, assim? Deus chegou e vou falar. Porque normalmente o pessoal... porque todo mundo acha que é igual né? Chama e fala que teu servo ouve, vai lá e... Não é? Parece que é um negócio assim. Eu digo sempre que a vocação ela é algo convergente na nossa vida, no sentido de que as coisas elas vão convergindo para esse final que Deus nos chamou. Então, algumas coisas foram muito marcantes na minha vida, principalmente uma que eu quero destacar, que foi que a minha esposa também tinha uma vocação da adolescência. Quando Mensageira do Rei, que é uma organização da nossa igreja, né, que cuida das meninas. Que hoje nem tem tanto, né, nas igrejas assim. A gente tem lá ainda Mensageiras, Embaixador do Rei. É a organização com adolescentes, adolescentes júnior, de 9 a 16, 9 a 17 anos, meninos e meninas, né? Nós temos um trabalho muito bom com essa turma, júnior e adolescente, que são as Mensageiras do Rei e os Embaixadores do Rei. Então ela tinha tido uma experiência, só que a gente casou novo, eu tinha 23 anos, ela tinha 17 anos, a gente casou e ele ficou um pouco apagado, né? Quando é um certo momento, ela começou a sentir lá e eu também. E um dia, orando, eu conversei com Deus, Senhor, se o Senhor está me chamando aqui para o ministério, se o Senhor quer alguma coisa mais específica na minha vida, eu hoje não estou sozinho, eu não posso responder mais sozinho. O senhor estava só como membro? Membro de igreja, de liderança, né? Servindo em várias áreas da igreja, mas sempre atuando, né? Sempre atuando. Aí eu disse, fale com a minha esposa, fale com ela, eu não vou falar nada não, o senhor fala com ela. E quando foi uma certa noite, a gente deitado já para dormir, a gente começa a conversar e ela vai e fala que Deus tem incomodado ela o coração quanto a vocação que ela tinha na adolescência. Então esse foi um fato muito marcante. E aí, a partir daí, as coisas foram convergindo, né? Como eu falo, elas foram sempre... Então, alguém que tem uma vocação ministerial, por exemplo, digamos, você, Fagner, de repente você diz assim, poxa, eu começo a sentir assim de Deus um chamado para a obra, alguma coisa, aí você resolve estudar medicina. Não, você não tem. Entendi. O que vem a ver a medicina? Não, mas eu vou usar a medicina. Não, mas primeiro você... Tá entendendo? Então, quando eu digo que ela converge, é que as coisas que a gente vai fazendo, os objetivos, os projetos, elas vão acontecendo. E aí, eu certa vez, eu participei de um treinamento lá no Paraná, em Curitiba, na Igreja Batista do Bacaxeri, uma igreja com uma referência para nós. O pastor Roberto Silvado é o pastor lá, e ele deu uma palestra, ele disse que, assim, todas as coisas que acontecem na vida do ser humano... Bacaxeri é Deltan Delanhol, não, né? Ele é dessa igreja. Não é do Deltan? Ele é de lá. Eu não sabia nem que ele era crente. Pois é, o Deltan é da Igreja Batista de Bacaxeri. Porra, tá bom. Ele é da Igreja Batista de Bacaxeri. Aí, tá certo. Esse pastor lá, que é o pastor presidente, tem uma igreja grande, tem uns 3 mil membros, tem muitos pastores. Aí ele falou, dando esse treinamento para nós, ele disse, olha, Deus conhece a nossa vida e Ele sabe as coisas que precisam acontecer na nossa vida para nos preparar para a missão. Então, todas as coisas que acontecem, todas as coisas que aconteceram na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, aí foram coisas para preparar você para a sua vocação, para a sua missão. Entendi. Não tem nada à toa no projeto de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, vê os homens de Deus, vê como é que Davi foi preparado, vê como é que Moisés foi preparado. Isso Moisés mesmo. passa 40 anos no Egito, 40 anos com Deus, no deserto, 40 anos na missão. Então, essa coisa é extraordinária. Agora, o senhor acha que todo pastor tem esse chamado? Não. Porque tem aquele que pode ser vocacionado mesmo e aquele que está lá só por convenção mesmo, assim, conveniência. É o cara que estudou e fez seminário. Porque assim, será que todo teólogo pode ser colocado como pastor? Quer ser pastor, será? Mas é isso que você quer falar? Normalmente, às vezes, o cara faz o seminário só para ser professor da EBD. Exato. Não, e acontece o seguinte, às vezes, por exemplo,
Vocês devem conhecer algumas pessoas que dizem assim, não, eu fui pastor. Veja bem, isso é uma questão pessoal. Eu não creio que Deus chama por algo temporário. Eu também acho, concordo. Entendeu? Plenamente. Para mim é dedicação de vida. É dedicação da vida. Concordo. Eu não me vejo fazendo outras coisas. Eu já tive oportunidades e até convites para empreender em outras áreas. Voltar a empreender. Eu vivia no ramo corporativo, né? Não faz mais parte da minha vida esse negócio. Eu não quero. Entendeu? É porque a gente, assim... Pronto, lá perto da nossa igreja, ali em Cidade Satélite, a gente tem muita igreja. Então, só o que tem. Tem igreja pelo menos ali, pertinho tem luterana, tem adventista, Tem batista regular, tem batista, tem tipo assim, cada igreja é um pastor. Diz que tem o pastor chamado e tem o chamado de pastor. Justo, Entendeu? É. Alguém que tem um chamado. Alguém Vai ter tem um alguém que só tem um chamado. Alguém que tem um chamado e alguém que é chamado de pastor. Mas Eu não também tem- penso assim, eu penso que tem- o chamado pastoral, você não tem para onde fugir. Não tem. Não tem, é a minha opinião, não tem para onde. Você é chamado para aquela função, para conduzir ovelhas. E você não tem como o pastor falou, tudo vai convergir para desembocar eu creio naquele nisso. rio. Mas tem Eu pessoal vivi- que acha que é. eu Mas vivi aí, essa- daqui, Que estuda, que se esforça. é igual a e vontade tal. que dá e passa. O cara pode achar, mas vai morrer, vai ficar achando. Mas, Reinaldo, tem até igrejas que o Fagner, cara o que tá à frente há acontece? Essa é uma bastante tempo. caminhada. Ser pastor é 365 dias do ano, como dizer, é 24 por 7, 365. A gente tira férias, mas a gente não abandona o rebanho. Né? Outro dia mesmo, quer dizer, várias experiências já vivi nisso. Você está fora, você está no seu período no seu dia de folga, você está viajando e eu estava vendo um congresso com a minha esposa quando uma ovelha nossa perdeu o bebê. Certo? Misericórdia. E você vai fazer o quê? Você está longe agora, mas você, de longe, você vai cuidar, você vai apacentar, você vai dar palavra. Eu já vi um pastor até que ele disse que ele não quer ser presidente da igreja, porque normalmente o pastor é o presidente da igreja. Que ele não quer se envolver exatamente nessas Nas questões funções administrativas para estar Dedicação dedicado à vida. Né? E tem muitos que estão fazendo isso, quer dizer, muitos, tem vários que estão fazendo isso. É uma questão assim de como eu sempre fui gestor, entendeu? Eu não lidaria muito fácil com essa coisa de estar fora não gerir, entendeu? Mas eu respeito perfeitamente, eu acho interessante. Agora, a gente precisa, a nossa igreja não é uma igreja tão grande, mas eu tenho um staff que trabalha comigo, que me ajuda ali. A liderança, né? Exato. Você tá ali pra... Além da liderança, gente que serve mais perto ainda, que está comigo no dia a dia, está durante o dia na igreja, entendeu? Porque eu não conseguiria dar conta de muitas questões. O que É a acaba, questão do discipulado o que também. o que acaba também desembocando nessa questão de que eu vejo com muita complicação e também respeito o pastor que quer ficar mais na parte pastoral e esquecer da questão burocrática da igreja, que tem muita, né? Tem muita questão burocrática. Eu entendo. Mas também não consigo enxergar o pastor não tomando ciência e colocando ali o dedinho dele nas questões administrativas da igreja. Porque o pastor ele também pastoreia ele tem essa, vamos dizer assim, a mão dele tem que o fardo alcançar. é muito pesado. Mas aí... É aí onde entra a O fardo é muito vocação. pesado. É onde entra a vocação. Concordo. A vocação é uma capacitação especial dada por Deus para a missão. Todos nós temos uma vocação no reino, certo? Mas para pastorear, há uma vocação especial. Talvez você que está me ouvindo aí tenha um chamado especial para isso. É um algo a mais. Não é uma segunda unção, como diz os pentecostais, não. É uma capacitação para isso. Fagner é professor. Eu já não me sinto tão professor, embora pastor é professor, Também, certo? também. Mas eu não me sinto tão professor. Às vezes eu vou dar uma aula, por exemplo, na escola bíblica, o meu jeito de dar aula é diferente do jeito dos irmãos que estão na igreja, que são professores, são mestres da igreja, doutorandos na igreja, entendeu? Então ele vai dar uma aula, ele dá diferente de mim. Eu dou uma aula mais no sentido da aplicação para a vida. Entendeu? Sim. Aí como é ser pastor assim, porque quando você tem uma igreja muito grande, ou uma igreja pequena até, você tem uma pluralidade de pessoas. Como é que você consegue lidar com isso? Porque é muito difícil trabalhar com pessoas e aí você tem, dentro de uma igreja, tem um pessoal que é mais letrado, tem um pessoal que não tem tanta educação assim. Instrução, né? Instrução, não sei.
Eu acho que é muito mais difícil você conseguir levar a igreja num caminho que tem essa pluralidade. Essa de fato, é algo inexplicável, né? Não tem uma receita mágica, né? Não tem. Então você vai lidando com pessoas, vendo as qualidades de cada um e tentando colocar, como diz aquele projeto de rede ministerial de ministérios da igreja, pessoa certa no lugar certo pela razão certa. Entendeu? É como aqui você é bancário, Fagner professor, se fosse inverter talvez não desse certo. Talvez eu tivesse morresse mais jovem, Então, é como você tem na igreja, engenheiro, eletricista, pedreiro, pessoas semi-analfabetas ou pessoas analfabetas, não sabe nem escrever o nome alguns, né? Você tem doutores, né? Doutor mesmo. Você tem mestres. Então você tem hoje quem é o camarada de 30 anos para baixo, de 20 a 30 anos que não tem uma graduação? Isso. É muito difícil achar, não é verdade? É muito difícil achar. Na minha época, dessa idade, era difícil você achar, era o contrário. A minha única graduação é em teologia. A única graduação que eu tenho é em teologia. Você consegue enxergar essa questão até dos 12 discípulos, né? Exato. Ali tínhamos médicos, Tinha um publicano. Então, consegue... quatro, acho que 6 eram pescadores, né? A maioria. Justamente. Por cada região, mas... E eram jovens. Era uma turma jovem, uma turma de menos de 25 anos de idade, as pessoas falam nesse sentido, né? Então, Jesus pega essa turma aí para colocar cada um no seu lugar e vai moldando. Então, a arte é essa, a caminhada é essa. É você saber lidar com as pessoas, dentro das qualidades, habilidades, e aí você ir colocando esse aqui, nessa área, nessa, e trabalhando. É diferente também lidar com pastores, já que o senhor já foi executivo. E eu não sei se a gente vai entrar nessa, mas não, tem um ego muito grande. Será que tem, hein? Será que tem? É porque assim, você está liderando uma igreja, você tem pessoas que acreditam naquilo que você é, do posto que você tem de liderança, e agora você passa a ser liderado por outro pastor. Então, eu não sei se na função de diretor executivo você tinha tanta liderança como... na verdade, assim, o nosso sistema... Só interrompendo. Continuando aqui, né, enxertando aqui uma questão nessa pergunta de Reinaldo. Vou um pouco mais além. O senhor percebia algum tipo de insubordinação? Insubordinação. Isso. dos pastores? Aceitavam bem a sua liderança? Ou havia esse tipo de coisa quando o senhor era da executiva? Olha, eu sempre desempenhei essa função assim, com muita tranquilidade. Eu fiquei mais de 15 anos nessa função. A nossa convenção tem 72 anos, ou 73 anos, se não me falha a memória. Eu fui o executivo que ficou mais tempo. Então, assim, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, muito tranquilo. Desenvolvi uma relação de amizade muito boa com todos os pastores. Agora, o mais difícil é entender o nosso modelo de igreja. Por quê? Nós não temos uma igreja sede e todas as outras são congregações. Nós temos uma espécie de uma associação de igrejas, que é a convenção. Como existe hoje a associação de farmácia, de supermercados, cada um tem a sua gestão. Vou citar um exemplo agora, a Igreja Batista Cidade Satélite, certo? Então, a Igreja Batista Cidade Satélite, ela tem a sua gestão. O pastor Kleber está lá, junto com a sua liderança, junto com a sua diretoria, ele tem a gestão da igreja. A convenção não tem influência. Não tem gestão, tem influência. Como? Nos programas, né? Programas especiais, um direcionamento macro para obra missionária, campanhas evangelísticas, que eu vou já falar um pouquinho aqui sobre essa aqui. Então, essa situação, mas não na gestão direta. Vai reformar, não vai reformar? Vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai fazer aquilo, mudança do pastor, ela auxilia na mudança do pastor, como o Reinaldo sabe disso. Ela dá um apoio, dá um suporte, mas quem escolhe o seu pastor é a própria igreja. Tira, bota. A hora que ela achar que deve, né? Então, assim, nesse nosso sistema de gestão, a nossa igreja, eu exerci uma função de liderança como diretor-geral, diretor executivo da Convenção Batista, e a convenção é o órgão que auxilia a igreja na sua missão, na sua tarefa, no seu trabalho, ela auxilia, né? Aquilo que a igreja não consegue fazer só. Até porque nós temos uma missão, Mateus 28,
a missão que é dada, e Jesus confirma em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Como é que uma igreja nossa aqui do Rio Grande do Norte vai até os confins da terra? Por exemplo, agora nós estamos lá com conflitos na Ucrânia, nós temos 7 casais, 7 famílias, né? 14 missionários. A Junta de Missões tem. A Junta de Missões Mundiais está cuidando dos nossos missionários lá. Nós temos uma área chamada área de segurança da Junta de Missões. Eles estão na Polônia. Que agora, massa, né? né? Muito massa. Nós temos uma área de segurança que tira os missionários de lá de dentro. Que legal. Entendeu? Quando há área de conflito, isso... Aqueles países menores da África, quando há uma rebelião, eles vão lá e tiram os missionários mesmo. 2 missionários os mais conhecidos na Ucrânia, né? O Anatoly e eu acho que o outro é Laubemil, um nome assim. Se alguém tiver aí com a gente aí, me ajudar nesse sentido. Estudaram no Brasil. A visão do pastor Valdemir Temchak, o conhecido Senhor Missões, era um nosso diretor antes, trouxe esses moços, jovens, para o Brasil. Eles vieram estudaram aqui em Recife, no nosso Seminário do Norte, e voltaram para a Ucrânia para evangelizar e trabalharam aqui também. Vieram se formar aqui. Eles têm hoje uma ligação, são missionários sustentados trabalho nosso lá. Certo. E eles estão fazendo esse trabalho lá. Então, como é que igrejas pequenas aqui do Brasil conseguiriam fazer isso, sustentar mais de 2.000 missionários em 90 países do mundo? Aí é onde entra as nossas agências missionárias, a Convenção Estadual, a Convenção Batista Brasileira. Então, nós temos hoje 1.000 missionários atuando aqui no Brasil, 2.000 missionários atuando fora do Brasil. Que legal. Essa é a ação que é feita nessa coordenada, essa coordenação. A gente não tem uma gerência, uma liderança. Então, mas a convivência, a relação com os pastores sempre foi muito boa, sempre foi muito boa. Obviamente, quando você está numa função de liderança, você vai fazer alguma coisa que alguém não vai gostar. Entendeu? Então, não tem como você escapar disso. Alguém pode dizer assim, não gostei, eu não gosto disso. Então, do jeito que trabalha. Qualquer decisão que você tome, alguém vai achar bom, alguém vai achar ruim. Essa autonomia, que aí é até autonomia, né? É Às autonomia. vezes a igreja diz como... tem outro nome que o pessoal fala, como se a igreja fosse... Autossustentável, é isso? Não isolada. Isolada. Não. Mas na verdade ela é não, autônoma, mas ela tem não uma pode colaborativa. ser isolada, exatamente. Ela coopera, né? Isso. Ela coopera financeiramente, ela coopera nos programas. Por exemplo, eu acho que foi há 2 anos. Não foi antes? Independente, o que eu queria dizer. Sim, às vezes o pessoal acha que ela é independente. Não é independente. Mas ela é autônoma. Ela é interdependente, né? Acho que foi 2, 3 anos, acho que foi 3 anos, 2019, nós fizemos uma campanha aqui de evangelização no final do ano, no Dia da Bíblia, onde nós produzimos, se não me falha a memória, não foi esse aqui, mas era um livro como esse, então você que está comigo aí, era o Evangelho de João, certo? Nós produzimos aqui, com a capa feita por aqui no nosso campo, se não me falha a memória, 15 mil. E esses 15 mil evangelhos de João eles foram adquiridos pelas igrejas e as igrejas distribuíram. Então, isso é uma ação voltada para todas as igrejas batistas, né? Eu não sou mais o diretor, mas os números não saem na mente, né? Nós somos aí, hoje, eu acredito que umas 110 igrejas, se não me falha a memória, e cerca de 150 congregações, né? Em 110 municípios do Rio Grande do Norte. Como é que a convenção ajuda, assim, quando a igreja está sem pastor? Porque algumas igrejas hoje não tem pastores. Acontece muito, né? Isso. Acontece. E aí, então, o papel da igreja, da convenção, orientar que a igreja tem um pastor interino, certo? Que aí o pastor de uma outra igreja vai dar um apoio. Às vezes, o próprio diretor, como diretor, eu fui pastor em Pirangi, na Igreja Batista do Pirangi, eu fui pastor interino na Igreja Batista do Alecrim, em Jardim Brasil, lá na Zona Norte. Eu fui pastor interino em Parnamirim, eu falei na segunda igreja de Parnamirim. Eu pastorei um grupo em Currais Novos também, e fora os grupos em que a gente dava uma orientação. Continuando em Goianinha. Continuando em Goianinha. Então, e acontecia isso? O senhor está lá como titular e dá esse suporte. Era. Dá o suporte em outra igreja. Isso aí eu não confesso que eu não sabia, não. Por exemplo, essas igrejas aqui de Natal que eu pastoreei interinamente, eu dedicava um dia por semana, normalmente eu ia na quinta-feira, então reunião com a liderança, planejamento, treinamento, o culto na quinta-feira, e uma vez no mês de manhã e uma vez no mês à noite. Eu estava nessas igrejas, presente. E fora isso, hoje com a comunicação que se tem, você
trabalha isso, vai conduzindo, vai orientando, Porque né? é diferente da Assembleia de Deus. Porque as igrejas que a Assembleia gente é toma como base, como referência, é presbiteriana, Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus há todo um movimento de troca de pastores, né? Tem todo um evento tem para... a rotatividade, rotatividade né? dos Eles, pastores. 2 em 2 anos eles trocam, uma Mas coisa o senhor assim. acha que isso atrapalha? Porque, na verdade, a Assembleia é um modelo de uma igreja, né? As Isso. outras todas são congregações, né? Perfeitamente. Eu acho que atrapalha, sabe, Reinaldo? É a minha visão, porque... Não cria vínculos, né? Exato. Eu E entendo o que o trabalho ministério também. bom é um ministério Normalmente longo. você trabalha com 5 anos, do planejamento de 5 anos, e aí com 2 anos você troca o pastor. Eu soube que que parece que de acordo com a região, não tenho autoridade para falar isso, mas de acordo com a região, 2 anos eles fazem uma mudança, né? É de 2 em 2 anos. 2 anos, né? Então ele faz Até uma onde eu mudança. sabia. E aí eles chegam tudo em uma sei. mudança meio que imposta, né? Ele chega para você e diz, você vai para lá e agora a Fagner vem para cá justamente. e Igual no banco. acabou-se. É. Igual no banco, muda o gerente, vai pra lá, joga pra cá e... Justamente. Você quer? Não. Vai Não, Se querer? quiser... E assim, para mim Vai encarar, isso né? atrapalha muito, né? Porque você não cria raízes, né? É como, concordo com o senhor também. Ministério bom é ministério que tem tempo Eu para entendo. desenvolver, para criar laços, para se aprofundar, criar raízes e relacionamento. Eu penso assim, é muito complicado você passar apenas um curto tempo ali, 2 anos, trocar. E aí acontece do pastor trocar e as ovelhas irem juntas, né? Acontece. Isso quando é em Porque bairros, né? a ovelha segue o pastor ali. Isso quando é em bairros aqui de Natal, principalmente, né? Porque eles estão próximos, né? Cidade do interior, a minha cidade mesmo, em Goianinha, a Assembleia tem congregações e eles mudam muito isso, né? Então, isso não é uma coisa que... Mas é o modelo deles, não é nem... Não, Entendeu? é, como eu tô digo, dizendo assim, é porque não é questão de pra certo gente ou é errado. diferente, Exatamente, pra não gente é é o nosso diferente. jeito, né? Justamente. O pastor, no nosso caso, pode ficar 40, 50 anos, pode sair em outro mês, 2 meses depois. Me diga uma coisa, pastor. Como é que a Igreja Batista de Goianinha, como é que é o relacionamento da igreja com a comunidade? A comunidade aceita, abraça? Como é? Tem quantas igrejas lá em Isso. Goiânia, assim? Quantas igrejas, não só Batista tem 2, né? Batista temos 2, né? A primeira igreja batista, nós fizemos 50 anos agora, Sim. como eu falei. E a igreja batista Renascer, que se não me falha a memória, deve ter uns 25 anos já. Ela sai foi uma congregação? Ou... Normalmente acontece dessa forma, certo? É uma congregação que surge de uma outra igreja e... Sim. Mas lá tem Assembleia de Deus, né? Tem uma outra igreja batista que no passado era regular e agora ela é chamada Igreja Batista Pentecostal. Tem presbiteriano. Batista Não sei como é que pode combinar esse nome. Não, é tá? difícil. Complicado. Igreja Batista Pentecostal. Não Tem um ali em Felipe Camarão, é Apocalipse Pentecostal. Mas o trabalho Então a gente tem uma interação com a comunidade de várias formas. Por exemplo, para a sociedade, para a comunidade. O nosso templo a gente sempre dispõe para os órgãos públicos fazerem reuniões. Porque, você tem uma ideia, a cidade é uma cidade pequena, a gente sabe disso. Né? É uma cidade boa, muito... Reinaldo trabalhou lá. Opa! E satélite também. Deus pra abençoe turma. o pessoal da igreja aí que estão conosco aí, né? Mandem perguntas, viu? Mandem que aqui a gente perguntas. pergunta tudo. Devagar. Você que é de Goiânia, quer perguntar alguma coisa pro seu pastor, cria um Instagram aí, pergunta. Sabe aquele culto? E aí, então a gente tenta interagir com a comunidade, se colocando à disposição, né? Acontece isso. Ano passado mesmo a gente teve uma conferência da cidade, foi lá, conferência municipal, com as pessoas mais carentes, né? A igreja está presente também nesses lugares, com uma atenção, distribuindo cesta básica. Comunidades, a gente tem congregações nas comunidades, né? Que a congregação é uma igreja que ainda não é autônoma, certo? Mas a gente tem congregação em algumas comunidades, pequenos grupos nas casas, como a gente estava falando antes aqui, né? O PGM, que é o Pequeno Grupo Multiplicador, nas casas, nas comunidades, no centro. Então, assim, nós nos sentimos na cidade uma igreja muito querida pela cidade. Eu sinto isso. Até porque, por exemplo, eu tenho já há 6 anos, vai fazer 7 anos agora, no final do ano, em novembro, que nós temos um programa diário de oração na rádio comunitária. Que legal. Então, todo dia, meio-dia, e agora, depois da pandemia, né, mudou, porque aí
eu faço de casa. Então, faço de casa. Então, meio-dia e 10, meio-dia e 15, pela Goiânia FM, a gente está orando pela cidade. As pessoas mandam pedido de oração, o pessoal da igreja, a comunidade. Eu trabalhei ali, normalmente quando tem alguma coisa da prefeitura, que no interior é a prefeitura e vai ter uma inauguração, e normalmente eles chamam o padre Chama. da cidade, e eu vi também que chamava o pastor da igreja de Goianinha, né? O pastor Batista. Isso Eu demonstra participei que a várias igreja vezes. ela é conceituada na cidade e respeitada, né? Eu participei Porque várias para vezes. quem sabe de interior, tem a noção que quando você é convidado por alguma autoridade, é porque há um certo conceito, não vai né? chamar qualquer um Respeito, também, né? não vai chamar qualquer um. Isso é legal, isso é muito importante mesmo. Agora, a gente tem mais questões políticas que às vezes o pessoal mistura, né? Nessas Com coisas, né? certeza. Sim, aí exatamente. Entrando, não, eu não vou entrar, mas é exatamente, há uma separação dentro da Igreja Batista de Estado e igreja. Estado, é. Nós né? não deixamos. Você não vê no Igreja Batista você dando um púlpito para um candidato. Com um candidato. E Pelo menos eu não vejo, é de bom tom. não vejo tanto. Eles não, a gente não permite Quase não isso. vejo. Quase não vejo. E aí, veja só, isso é muito interessante porque os políticos, eles respeitam essa decisão da igreja. Certo? Mas não tentam assediar, Não. tentar não, né? Amizades sempre acontece, porque assim, como eu disse, eu sou nascido na igreja, né? Eu nascido na igreja, nascido em Goianinha também, certo? Então a gente conhece o pessoal, né? Os políticos que governam e governaram a cidade nos últimos anos, todos eles eu conheço, né? Então assim, a gente tem um relacionamento bom, né? Mas no sentido de querer usar a influência e usar a igreja contra, eles respeitam. Agora, tem essa coisa também. Quando é uma dessas igrejas que se envolve politicamente, aí eles se tornam subservientes desse povo. Entendi. Porque eles vão querer também benefício. Benefício, entre aspas, né? Para eles, né? Fatal, isso é fatal. Outro dia eu fui numa reunião dessas, há um tempo atrás, e o candidato, né, queria apresentar o seu programa de governo. Já tinha espalhado o programa de governo na cidade e eu queria apresentar para os líderes evangélicos. Achei muito interessante isso. E eu fui participar desse encontro. Peguei o programa de governo, dei uma rápida olhada aqui nos principais pontos, certo? E estou aqui. Ele apresentou, disse, alguém tem uma pergunta? Eu peguei o programa de governo, fui aqui e disse assim, como é que o senhor pretende fazer? O senhor está dizendo que vai fazer, como? Ele foi respondeu, no seu programa de governo tem também isso assim e tal. E aí eu fui interagir, conversamos, certo? Mas depois o que eu vi foi alguns lá, tem como conseguir um terreno para minha congregação? Olha aí, Tem tá como vendo? conseguir isso, tal. Então, essa separação de igreja e Estado, nós não podemos deixar que a influência do Estado, que isso era o que acontecia, venha ditar as normas dentro da igreja. Né? Nós realizamos um evento agora, semana passada, num domingo, na praça. Nós contratamos palco, som, banheiro químico, a cobertura do evento com filmagem, alugamos cadeiras, que talvez as pessoas pudessem simplesmente chegar e solicitar isso do órgão público. Então, eu acho que... Que a não igreja se deve acaba fazer. prestando um serviço também para a sociedade. Isso aqui é importante. Não, isso aí é. A parte eu sou a favor que a igreja ela se igreja envolva politizada. Politizadamente com a política. Ela tem a opinião própria, ela influencia positivamente, mas não se misturando. Que ela tem as suas opiniões fixas, fortes. Pronto, por exemplo, a igreja do pastor é muito clara. Eu não vou me envolver e respeita, mas tem lá o ponto de vista deles e a cidade respeita. Mas quando você tem um pastor político é mais difícil separar. Essa é uma questão Quando se vê da Satanás é mais difícil. Até que já me perguntaram sobre isso também, sabe, Fagner? Assim, o pastor, se eu fosse candidato a prefeito, eu disse, olha, não é a minha vocação ser político, a gestão pública, certo? Eu acho muito complicado. Mas se eu entendesse em algum momento de ser candidato, eu entendo também que eu deveria me licenciar do ministério. Isso. Entendeu? Isso. Eu não poderia ser pastor, tá atuando na vida ministerial, dirigindo uma igreja, porque eu iria usar a igreja junto comigo. Então, não acho que está certo. É um conflito de interesse. Exatamente. Então, essa é uma questão. Então, alguém quer ser... Agora, eu acho que eu não ignoro, não reprovo algum pastor que diga, eu vou ser político, eu vou ser candidato. Vá. Tá entendendo que deve ir?
que você vai servir um tempo, alguns anos, vá. Agora, não misture sua vida ministerial. Não, daqui a pouco você vai estar no púlpito fazendo discurso político. E é mais do que a gente... Olha, ultimamente... Você está pregando evangelho, você está fazendo é um o que a gente político. mais vê hoje em dia aí, pastores com esse tipo de prática que acaba sujando o evangelho. O que é mais duro, Fagner, aos que entram na política só para o benefício próprio. Conseguir um emprego, uma posição política, né? Uma influência. Os dividendos, isso aí. Então, não é o nosso papel, né? Não é o nosso papel. O deputado Márcio Gomes aqui botou: o melhor pastor do mundo é meu pastor. A Márcio Gomes. Márcio. E ele é deputado? Não. Márcio é a esposa de Eduarda. Vamos lá. Um abraço, Márcio. Deixa eu ver. E aí, tendo tantas opções, como o senhor disse, na sua igreja, na sua cidade tem várias igrejas, aqui no nosso bairro também tem. Como é que eu decido? Porque além de tantas opções não evangélicas, né, não protestantes, nós temos muitas opções protestantes hoje, né? Luterana, como eu disse aqui, luterana, batista, assembleia. Sim, como é que eu faço? Qual é o diferencial da Igreja Batista nesse caso? Essa é uma questão que as pessoas podem até ficar assim, achando que é algum tipo de presunção nesse aspecto, né? Mas veja só, a nossa igreja... Por que a Igreja Batista é melhor do que as outras, né? Nós estamos no Brasil há 150 anos, completamos agora em 10 de setembro do ano passado. O início do trabalho batista no Brasil, 150 anos. Nós temos um tempo aí junto com os presbiterianos também dessa época, né? Acho que vai fazer 160 presbiteriano. Quando a gente se olha para a história da igreja... Aqui no Rio Grande do Norte tem quanto? Aqui no Rio Grande do Norte tem 1896. 96 para 4, 22, 26 anos. 125 anos. 125 anos. Vai fazer agora em 1º de novembro 125 anos. Entendeu? De presença batista, do início do trabalho batista. Então, você olha para uma história dessa, uma igreja dessa. Aí você olha também os pastores. Os nossos pastores, eles têm um preparo teológico. É verdade. Eles não são, em outras palavras, não é porque você simplesmente sabe falar que você vai ser pastor. Né? Porque tem eu já participei de concílios, né, que é a escolha de pastor, que as perguntas são você participar de um concílio, você já senta ali, gente. Eu já participei de alguns concílios que, se eu tivesse qualquer pretensão de ser pastor... Eu já teria desistido ali. E o pastor lá da igreja passou por 2. Meu amigo. Pastor Kleber passou por 2 concílios. Porque ele não vai passar por um terceiro, deve pedir música. Né? Já dava para pedir música no Fantástico. Pelo menos nesse caso, acho que é o regulamento lá. Então, aí você olha para uma igreja dessa, uma igreja histórica, uma igreja que você não vê envolvida em escândalos nacionais na sua liderança. Tem problema? Tem. Casos esporádicos, porque assim, nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Mas quando você vê a essência, aí você vê outras igrejas que parece que já existem com essa finalidade. O camarada, os seus líderes. E são igrejas que elas são vinculadas a pessoas. Se a igreja A, o líder da igreja A é fulano. O dono da igreja. O fundador, o líder, tudo dessa igreja, né? Não é isso. Nossa igreja nós temos uma liderança, uma diretoria. O nosso presidente da Convenção Batista Brasileira hoje é o pastor Ilquias da Anunciação Paim, que é pastor da Igreja Batista Lindóia, em Curitiba. Tem 56 anos, eu acho, 55 anos. O pastor que foi presidente antes dele, pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor da Igreja Batista da Liberdade de São Paulo. Então, o nosso modelo é um modelo parlamentarista na gestão da nossa denominação, porque a minha função como de diretor executivo é uma função como do primeiro-ministro no governo parlamentarista, né? E o presidente é a função de representação, a política, de direção dos trabalhos, as convenções. Então, e a ação, a gestão, a gerência do dia a dia é desse diretor. O nosso diretor, o pastor Sócrates, está há 22 anos, era um homem que era da iniciativa privada, um engenheiro químico, pastor já há muitos anos, certo? Já há muitos anos de dedicação exclusiva, mas iniciou a profissão como engenheiro químico, trabalhou em multinacionais, um gestor... Gente boa. Um gestor, como diz assim, Reinaldo conhece pessoalmente e sabe que é um camarada
assim, Nossa, dado. do povo. É, do povo, não é, Do aquele, povo. não é aquela pessoa que você não chega perto. E aí tem essa outra diferença. Os líderes numa igreja batista são aqueles que eles estão perto do povo. Não são inalcançáveis, Não. né? Outro dia eu estava no aniversário da igreja, Reinaldo, em Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. E nós estamos lá, eu, o pastor Luiz estava comigo, né? Pastor Luiz era meu diretor adjunto na convenção e permanece lá hoje, ele é o diretor do seminário, né? Eu, pastor Luiz, o presidente da convenção, acho que era o pastor Tagino, nós estávamos lá. E era um culto na rua, nós estávamos assim com o povo. Aquele negócio de chegar e descer. E aí chegou uma pessoa para mim, de repente, assim, isso é uma coisa que eu admiro na igreja batista. Aí eu, pois não, meu irmão, você está admirando, diga aí o que é bom, né? Ele disse, não, é porque assim, vocês estão aqui, não ficam isolados do povo, está aqui no meio, a gente está no meio do culto. Tá Quem lá em estava cima, pregando era um outro colega, a gente estava lá O que com eles. parece em algumas igrejas é Sentado. que esse sistema governamental parece mais um papado do que, né, aquele líder, aquela coisa inalcançável que está ali, não, você mal vê, você não tem acesso. Isso é. Existem igrejas assim, Não, né? com certeza. Com Existem certeza. algumas aqui no Brasil que o certeza. camarada ele é Absurdo. presidente, é vitalício até morrer. É um absurdo. O Papa, né? Absurdo. O Papa é o Papa até morrer. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, pastor. Me diga Cuidado, uma coisa. cuidado. Me diga uma coisa, me diga uma coisa. Lá na Paraíba, foi liberado. Primeiro, o que você acha da questão da. Da mulher como pastora? A Me pergunta diga aí, boa. É a pergunta boa. Pergunta Da ótima. ordenação de mulheres no pastorado. Porque a gente não vê, na Igreja Batista a gente não vê tanto, né? Justamente. Mas a gente sabe que lá na Paraíba já se abriu essa porta. Aí, essa pergunta vai trazer outras. Mas na sua opinião, o que o senhor acha dessa ideia? Olha, existem coisas que a gente não precisa brigar com ninguém por causa de uma posição, né? Com certeza. Por exemplo, Deixa eu beber água. no Rio Grande do Norte a gente não tem nenhuma mulher ordenada pastora em igreja batista. Isso. Na Paraíba tem, no Ceará tem várias, e vários outros estados da federação já são muitas pastoras. Particularmente eu não tenho nada contra nenhuma, não tenho nada contra quem é a favor, mas eu particularmente não concordo. Porque eu acho que há algumas questões de liderança, da figura masculina no culto, na liderança masculina, que atrapalha, que vai impedir com que ela possa desempenhar. Eu até acho que em algumas situações, por isso que eu digo, eu não sou radical nesse posicionamento. Por exemplo, nós temos aqui uma pastora na igreja, ela não é a pastora titular da igreja, mas ela é uma pastora no colegiado para pastorear mulheres. Eu acho que pode ser, certo? Agora, você vai pensando nisso, nessa linha, aí você iria ordenar uma mulher para ser pastora na sua igreja? Não, porque eu acho que ela pode exercer a função sem ter o título de pastora. Entendeu? Entendi. Então, agora, nós temos muitas missionárias valorosas no campo, em lugares difíceis, em lugares de difícil acesso, de difícil, assim, tão complicado que só uma mulher mesmo, com a garra que ela tem para ir lá, plantar uma igreja, cuidar de pessoas, que ela de fato exerce uma função de pastoreio. Porque ela planta a igreja, lidera aquela igreja, pastoreia aquele povo, cuida, e ela não faz nem questão de um título. Então, existem hoje muitas pessoas querendo apenas um título de pastora. Aí é preciso saber medir esse... Agora cria também equilibrar. uma certa dificuldade, porque, como o senhor disse, em João Pessoa, na Paraíba, Ceará, já tem. Tem. E aí ela vem pra cá Quer botar uma congregação montar aqui? uma congregação no Rio Grande do Norte. é uma dificuldade Como é aí. que faz? Como Não, que ela faz? vem, ela vai, digamos, a igreja do satélite. A igreja do satélite. Como faz? Porque entende que ela já foi ordenada, né? Ordenada pastora. Ordenada, ela é pastora. Ela é pastora. Aí atravessou a fronteira. Atravessou a fronteira, Não é mais. não pode. Não. Eu estou dizendo, a autonomia da igreja local faz com que a igreja possa convidar ela para ser a pastora. Agora, aqui no estado, existe a nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção RN. Nós temos uma ordem de pastores no Brasil. Mas as seções, elas decidem pelo acolhimento. E a nossa seção aqui já votou no passado não receber pastoras na sua ordem.
Então ela vai Mas é uma pastorear. decisão que não pode ser mudada também. Que pode ser mudada, na verdade, né? Toda decisão pode ser mudada. Porque Pode ser mudada. Agora, é uma decisão eu acho aqui no Rio Grande do Norte mais difícil também. Eu também acho. Eu também, assim, não concordo não. Com o Concordo quê? não. Coordenamento de parte de mulheres. mulheres. Não, Eu concordo também não. Concordo não. Mas- Fale. Vai falar. Não, mas eu só entro na faixa do conflito, assim, quando a pessoa vai vir pra cá e não vai ser aceita na ordem dos pastores aqui, sendo pastora da Igreja Batista. Ela vai ser ela vai ser pastorear a ela vai ser igreja, pastorear uma igreja lá, batista, mas ela não vai, não vai participar vai da ordem dos participar. pastores. Veja só, É, veja só. entendendo que tem um conflito aí Aham. gigantesco? Um grupo como, por exemplo, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Rio Grande do Norte. Nós estamos lá uma reunião de comunhão, um encontro de pastores. Aí tem lá, um encontro naquele momento lá, 10, 15, 20 pastores e tem uma pastora no meio, uma mulher no meio. Certo? Então, assim, eu acho que tem que ter, se isso acontecesse, para que ela sentisse a vontade, para que ela pudesse ter o espaço para ela poder abrir o coração com outras mulheres, ser cuidada e cuidar. Então, um grupo de mulheres, um grupo de homens. Sim, porque a ideia da ordem dos pastores também Então, é um cuidado entre eles. exatamente isso. É como na igreja. Se você tem um grupo de homens da igreja, tem um grupo de mulheres. Aí você tem um homem, tem 20 mulheres reunidas, tem um homem sentado no meio. Fazendo o quê? Ele vai ficar calado, vai entrar, ele vai ter abrir o coração. Me ajuda aí que eu estou com um problema em casa. Não sei. Ele não vai ter não é lugar para ele abrir o coração para um monte de mulheres. A mesma coisa o contrário. Então, ela vai poder pastorear, porque ninguém vai impedir. Se a igreja local quer, ela vai poder. E nessa autonomia também, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil também deixou livre Que pra cada uma decide. escolha, e a igreja escolhe se ela quer ordenar ou não, se ela quer convidar. Às vezes ou essa não. autonomia não atrapalha Eu a colaboração. Eu vejo com temor. Não, é porque assim, essa autonomia às vezes As atrapalha a pessoas colaboração acham que também. a autonomia ela é ampla, geral e restrita. Mas não existe autonomia completa. Não existe. Ninguém tem autonomia completa. Por exemplo, você é professor. Sim. Dentro da sala de aula, quem manda é o professor. O diretor da escola não vai lá tomar algumas coisas. Mas o diretor da escola pode tirar você da escola. Vamos Pode. dizer assim. Compreende? Então ninguém tem uma autonomia completa, geral, ampla e restrita. Eu faço o que eu quero, a igreja batista não, eu faço o que eu quero. Não. A partir do momento que ela resolve se filiar à organização, ela tem deveres. Tá debaixo do guarda-chuva, né? Exatamente. Né? Não, o pessoal que tem 20 seguidores, mas desde que começou desse assunto aí foi para 40. Mas agora assim, seria legal uma base bíblica para falar sobre o que pode e o que não pode. Mas o que não. Especifique mais. Especifique mais. Porque o Tipo pode assim, não não, pode é tipo é assim, muito uma base- amplo. Não, mas uma base bíblica para dizer que não pode e uma base bíblica para dizer que Mas pode. se referindo à questão do pastoreado feminino. feminino. Sim, sim. Aí o pastor decide isso. Veja bem. Não, é Eu porque quero pronto, entrar no mérito. é porque a gente tem algumas a gente tem algumas Tem que trazer um garrafão de 20 litros de água. para resolver essa questão. Ó, É uma coisa que Eu assim, conheço gente- nem a ordem dos pastores batistas decidiu. do Brasil, não. Do Brasil Não. decidiu. Deixou que cada casa fosse estudado, que a igreja local decidisse. Então, eu tenho várias pessoas que eu tenho um respeito tremendo, homens de Deus, homens da Bíblia, que dizem sim, acho que pode. Usando a Bíblia para isso. Outros que dizem não, usando a Bíblia Usando para a isso. mesma Então, Bíblia pra isso. quando eu estudava no seminário, eu ouvi uma expressão que eu nunca esqueço. Eu acho que é atribuída a São Francisco de Assis essa frase. Diz que nas questões duvidosas, liberdade. Nas questões essenciais, unidade. Porém, em tudo caridade, porém, em tudo amor. Então, numa questão duvidosa, eu não brigo com ninguém por isso. É como nessas questões doutrinárias quanto a Armínio, Calvino, essas posições teológicas. Não vou brigar com ninguém por causa dessas questões. São duvidosas. Não nos levam à salvação. C.S. Lewis já Isso. no livro Cristianismo Puro e Simples, ele já diz que tem um hall onde todos os cristãos eles estão ali e não tem nenhuma dúvida sobre aquilo, né? Não. E aí você tem várias portas,
onde você decide ser batista e essas decisões, nenhuma porta briga com a outra. Não. Né? Então, elas não são condições de entrada no céu, da salvação. A salvação não está condicionada à minha fé você ser pastoreado baseada nesse aspecto, compreende? Entendi. No aspecto doutrinário, assim, duvidoso. Não, então a gente segue, como diz outros, segue em paz e segue olhando para a missão. Por exemplo, a gente falou ainda há pouco sobre essa questão denominacional. Esse ano, 2021, a Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, trabalhou na publicação de 1 milhão de exemplares desse Evangelho de João. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o mesmo tema de uma campanha que aconteceu em 65, em 99, se não me falha a memória, e 99 agora. eu lembro. 99 você lembra, 99. né? 65 você lembra. Não. Olha, se pegou aí, 99 eu lembro. Pegou ele aí. Sua mãe lembra, viu? 65, sua mãe lembra, né? Samílio mandou assim, e quando o membro da igreja chama a esposa do pastor de pastora. Porque... É porque acontece. o pessoal não deve ter escutado. O Samir ele perguntou, né? Como o Yuri que falou aqui com a gente, como ele não está com o microfone, mas Samir ele perguntou quando o membro da igreja chama a mulher do pastor de pastora. Sim, tô entendendo. Bom, deixa eu só concluir aqui. Então, assim, nós fizemos essa campanha para isso. Então, isso é um trabalho de ação completo. Então, as igrejas se envolvem nisso, né? Nessa campanha. Bom, eu não acho que deveria chamar, não. Até porque o chamado é do Não, porque ela não, chamado, ela não é pastora. Perfeitamente. Não é pastora. O chamado é... Porque o fato de pastorear é cuidar, certo? Se você, trazendo a analogia... Auxiliadora, né? A analogia do pastor, a ovelha, né? Que é como a Bíblia nos mostra. O pastor cuida das ovelhas. Então, pastorear é cuidar da ovelha. Dentro dessa dinâmica, muitas pessoas na igreja, eles são pastores. Porque eles cuidam. Nós temos uma igreja, por exemplo, em pequenos grupos, certo? Então, quando você parte para uma ótica nessa questão, a pessoa que lidera um pequeno grupo, que é responsável pelo cuidado da vida de outra pessoa, ele está pastoreando, ele está pastorando, cuidando daquela vida. Então, embora, vamos dizer assim, no caso da nossa igreja, eu sou o pastor da igreja. Eu não tenho como eu pastorear todas as pessoas da igreja, cuidar de todas as pessoas. Então, através dessa liderança, a gente cuida de toda a igreja. A gente tenta cuidar de toda a igreja, mas é nessa direção. Então, mas não é pastor, então acho nenhuma pessoa. Porque eu posso chamar você de delegado, se você não é delegado? Perfeitamente. Você é professor. Perfeitamente. Então, nesse sentido, Delegado. você é médico? Você é médico? Não é médico, entendeu? Então, não é. Então garçom. Chama todo mundo. Então é nessa direção que a gente, quem é o pastor, certo? É que deve ser chamado de pastor. Os outros são colaboradores, são auxiliares e que trabalham e que servem, que embora exerçam a função de pastoreio, mas não é o pastor, o cara. Só é comerciante, o irmão é médico, sei lá, qualquer outra função lá, professor, como a gente falou. Teve uma hora que mecânico. o senhor falou assim, a diretora, chamando o senhor de senhor. A diretora não pode influenciar na sua aula, mas ela pode tirar você da escola. Acontece isso também dentro da Convenção Batista. A Convenção Batista pode excluir uma igreja, então? Pode. Se uma igreja, de repente, ela não começa a não seguir o padrão doutrinário, aí é doutrina, Bíblia, teologia, a igreja pode ser excluída do rol de igrejas cooperadoras. Não é muito comum, mas pode e já aconteceu, né? Tem o caso que eu lembro, na verdade, é recente, é lá da igreja, acho que é Pinheiros, acho que lá de Maceió. Foi. Né? Pronto, a igreja de que é Pinheiros, outro assunto também muito polêmico. Tem que fazer um Tem que programa. Inclusive, só sobre o caso. Porque a igreja que resolveu eles resolveram aceitar como membros pessoas homossexuais. casamento do mesmo sexo, realizar casamento do mesmo sexo. Batizar. E eles aceitaram isso, e aí a convenção entende que, e obviamente não cabe isso na Bíblia, né? E eles, a convenção... E aí dentro da convenção tem também, assim, não sei dentro da convenção lá em cima, mas estou dizendo... Tem alguns pensamentos que poderia ela continuar como batista. Porque na realidade tem gente que fala certas coisas que às vezes até, né?
Mas eu tô com a matéria aberta da época, né? O título diz: Convenção Batista exclui igreja em Maceió por batizar, hoje nos termos atuais, né? Pessoas homoafetivas, né? Os termos atuais hoje. Né? E diz que o presidente da igreja excluída afirma que medida é um retrocesso. Convenção é o órgão máximo da denominação batista no Brasil. É. Como órgão máximo, ela entende que a igreja fere princípios e a convenção se reuniu em uma assembleia e deliberou pela exclusão da igreja. Como acontece com um membro da igreja quando ele deixa de frequentar, quando ele deixa de cooperar, quando ele muda o seu padrão de vida, quando ele passa por problemas morais e que tem de ser disciplinado e é excluído. Exatamente. Na Convenção Batista tem regra para você ser vinculado àquela associação. Quando a igreja vai se filiar à convenção, ela preenche um formulário. Então, eu não preciso nascer dentro da convenção. Eu posso ser uma igreja independente e solicitar que eu entre. Isso que é fantástico, porque no nosso caso, a convenção ela é muito depois das igrejas. Primeiro vieram as igrejas. No caso desse pessoal novo aí, de agora, o que acontece? A igreja ela já surge como uma denominação. Já tem o seu líder, já tem, entendeu? Então, a nossa convenção aqui, como eu falei, tem 70 e poucos anos. A Convenção Batista Brasileira, se não me falha a memória, tem a CBB parece que tem menos de 110 anos, se não me falha a memória. E o início do trabalho batista tem 150 anos. Realmente. Então, surgiram as igrejas... Então, ficaram 25 anos soltas. Surgiram as igrejas. Por exemplo, aqui, antes que surgir a convenção aqui, nós éramos regidos por... O início do trabalho batista aqui no Rio Grande do Norte foi uma igreja de Recife. A primeira igreja batista de Recife. Então era a Convenção Pernambucana. E o pessoal fala que era a Convenção Pernambucana, era uma convenção que era Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E depois foi desmembrando cada estado, entendeu? Então foi surgindo, maior. Por isso que tem 70 anos a convenção. Nesse sentido. Partindo aí desse ponto, como executivo, né? Foi executivo, sou pastor há muitos anos, liderou a convenção. Como é que o senhor vê a questão da fusão de igrejas? Fusão de igrejas. Nós temos um exemplo, né? A Ibacisa ela é fruto de uma fusão. A Batista de Cidade Satélite. Batista Integração com a Batista de Cidade Satélite. Como é que o senhor vê? Como é que a convenção viu isso? Eu acho que, pelo que eu escuto de alguns pastores, vou esperar para ver o que vai dar. Como é que o senhor recebeu essa possibilidade, assim quando surgiu? Então, eu acompanhei todo o processo, o Reinaldo sabe disso. Eu conheci Kleber, é interessante, que eu preguei numa igreja que Kleber era pastor, eu era seminarista, a convite de Enio, que hoje é pastor Enio, né? Nós éramos seminaristas juntos e ele me convidou para pregar lá, no início do ministério. Conheci Kleber lá. Depois o tempo passa e um dia eu recebo Kleber na convenção, ele me falando do projeto. Nós começamos a estruturar e pensar em algumas possibilidades, né? E chegou-se a Igreja Batista Satélite, até porque ele tinha a Igreja de Integração, que era no satélite, né? Então ele era pastor de uma Igreja Batista e uniu a Igreja Batista de Integração com a Igreja Batista Cidade Satélite. Eu, particularmente, apoiei de início, apoiei de primeira, como diz, achei que a ideia era muito interessante. Sabia que os desdobramentos eram imprevisíveis, né? Porque você tem duas igrejas e você bota dentro de uma mesma, de repente você poderia continuar com duas, com uma, mas com duas, né? É como se de repente duas famílias vão morar dentro da mesma casa. Né? Então, passa o mesmo espaço, pensamentos diferentes. Passa o mesmo espaço. Então, mas sendo ele o pastor das duas, né? Então ele foi caminhando, né? Caminhando, e o que nós temos percebido é que, embora, obviamente, as dificuldades do início, os problemas da adaptação, né, de duas lideranças que se unem e agora tem de se cada um encontrar o seu lugar, encontrar o seu papel.
Mas assim, eu achei fantástico, achei que era uma ideia muito boa. Apoiamos isso como convenção, né? E aí depois o pastor Celso Adriano conduziu esse processo de perto, né? Lá na igreja. E eu participei do momento da posse, participei do momento do exame do pastor Kleber também. Foi assim, eu no início achei a ideia excelente, apoiei, e eu acho que... Agora, isso é aquela situação de que cada caso é um caso. É verdade. Não existe uma regra para isso. Vamos juntar 2 igrejas aqui, de repente pode não dar certo. Pode até alguém dizer, uma igreja grande, vou citar um exemplo assim, uma igreja com 200, 300 membros, para a nossa realidade aqui do nosso campo, uma igreja de porte médio, outra também desse tamanho, e vamos para um lugar maior, e vamos fazer aqui um ministério mais forte, mas, digamos, o pastor é o pastor Reinaldo e o pastor Fagner. E aí, como é que vai ficar? Não, eu sou pastor um ano, tu é pastor outro ano, vamos... Aí eu disse, rapaz, o negócio vai dar certo? Não. Agora, não seguir por isso que cada caso é um caso. Porque aí um pastor, foi uma questão, e o podcast uma está quase saindo unificação. por causa dessa união, né? Justamente. Porque Fagner veio da outra igreja, ele já estava. Inclusive, eu quero mandar um abraço especial pro meu pastor, o pastor Kleber. Deus lhe abençoe, pastor. Kleber é um amigão, viu? Olha, eu penso, assim, realmente, como o senhor falou, pastor, foi um caso diferente. Eu não tenho dúvida, Agora, Kleber tem que estar nessa mesa aqui, né? Não, a gente vai convidá-lo. Ela disse ele hoje. Eu não tenho dúvida que ali foi a direção de Deus, porque a Ibacis, ela não tinha pastor. E nós tínhamos o pastor. Então, assim... Vocês tinham um pastor e tinham um grupo, mas não tinha um templo. Justamente. A Ibacis tinha um grupo, tinha um templo, mas não tinha um pastor. Foi assim, eu lembro que o pastor Celso, ele conduziu... Primeiro, a nossa intenção era nos filiar com a convenção. Era. Né? Primeiro passo, vamos parar de andar sozinho, vamos filiar a convenção, somos batistas, tal. E aí apareceu essa possibilidade e o pastor Celso foi, sim, usado tremendamente por Deus para conduzir esse processo. E um abraço também, pastor Celso. Deus lhe abençoe, pastor. Celso é um amigo querido. E ali realmente casou. As dificuldades, elas aconteceram, mas acredito que hoje a igreja... Eu pergunto assim porque quando a gente comenta, na minha caminhada, eu vi igreja se dividindo. Igreja juntando... Quem lembrar de um aí, de igreja juntando, eu não lembro. E quando... Já tá perto? E quando... Tá perto? E quando a gente vê uma situação dessa, é motivo de alegria. Na verdade, o oposto é mais comum, né? É mais comum, justamente. A divisão em igrejas, os problemas administrativos, gestão... Pastor que sai, leva um grupo. Isso eu também tive de administrar muito essas questões. No meu tempo de ministério, como diretor da convenção, o único caso de você juntar 2 igrejas em uma foi nesse. Nós tivemos um fato histórico no nosso campo, foi em Pau dos Ferros, né? Que foi lá, tinha uma igreja, por um problema administrativo surgiu uma segunda igreja. Aí, com o passar do tempo, foi um pastor para Pau dos Ferros. Inclusive o pastor Washington, daqui de Natal, hoje está no Ceará. E aí lá na cidade, trabalhando, ele conseguiu unificar as 2 igrejas. Certo? Não é comum, mas é melhor assim do que o Graças a contrário. Deus que isso acontece, né? Só para fazer uma... hora já, mas também tô o horário dele também. Eu queria fazer a última pergunta. Que essa pergunta eu guardei de coração. Não, vamos ver a penúltima. Eu quero fazer outra também, rapidinho. Essa é rápida, ele vai responder curta. Vai, faça a sua primeira. É porque a minha Então, pronto. Pastor, me diga uma coisa. Curto e grosso. Os dons cessaram? Eu creio que... Sabe o que eu creio? Na necessidade disso. Os dons eles foram dados para a edificação da igreja. Então, para mim, o Espírito é dinâmico. Ele faz como ele quer. Eu não vejo nenhuma... Eu não tenho nenhuma dificuldade, assim, e creio nisso, que eu sou cessacionista, né, nesse sentido. Para mim, tudo tem um momento, certo? Agora, Deus usa como ele quer. O Espírito, ele faz. Você vê que hoje existem dons na igreja que não precisavam no passado. Sim. Certo? Então, assim, para mim, é nessa direção. O Espírito é dinâmico, ele age como ele quer. Show de bola. Entendeu? Vai. A minha é mais polêmica. Vamos lá.
Só para finalizar com a pergunta polêmica, que é boa. Uns anos atrás a gente fez um congresso aqui em Natal e a gente chamou um pastor lá da Paraíba, né? E ele veio com uma frase que essa frase me marcou, acho que até hoje eu tenho essa dúvida, porque ele falou assim: o Rio Grande do Norte é um cemitério de pastores, né? E me veio aquela frase e até hoje eu ainda fico nessa dúvida, assim, eu não sei, me marcou muito essa frase. E eu acho que o senhor estava presente também nesse congresso e eu acho que também sentiu essa Ele essa foi frase. muito infeliz em dizer isso. Ele foi muito infeliz. Porque, veja só, eu convivo dentro da igreja, como eu disse. Mas já teve essa fama mesmo? Olha, algumas pessoas falavam isso, certo? Porque dizem que aqui a igreja não cresce, a igreja não prospera. Mas aí eles falam nesse aspecto, mas também usando no sentido de que as igrejas não sabem cuidar dos seus pastores. Entendeu? Agora, quando eu olho para a história que eu conheço, e em outras palavras, dos que morreram aqui, vou usar a expressão, não é o morrer materialmente, mas o morrer até espiritualmente, o morrer ministerialmente, foram os que já se vieram de fora, chegaram aqui doentes. Entendi. Entendeu? Então não foram cuidados, às vezes não quiseram se cuidar. Porque assim, veja só, eu entendo que como pastor, nós recebemos um chamado especial de Deus, uma vocação, uma capacitação especial para uma missão. E aí o que acontece? Eu preciso cuidar das ovelhas que são do Senhor Jesus. Foi Ele, Jesus, que deu a vida pelas ovelhas. Ele não me mandou dar a vida pelas ovelhas, não. Ele me mandou só cuidar delas. Isso. Quem deu a vida pelas ovelhas foi o Senhor Jesus. Algumas pessoas morrem porque querem fazer o que Jesus já fez. Alguns pastores querem morrer pela ovelha. Mas Jesus já morreu, eu não preciso morrer por ela. Eu só preciso cuidar dela. Apacentar, Eu preciso né? amar, eu não posso extorquir, eu não posso tirar a lã e a pele e a carne, eu não posso usar a ovelha a meu favor, eu não posso usar a igreja do Senhor a meu favor, que Jesus deu o sangue dele pela igreja, eu vou usar a igreja. Como é que se sente Jesus vendo eu usar a igreja dele em meu favor, em meu benefício? Jesus deu o sangue dele, morreu para pagar pelos nossos pecados, Jesus morreu pela igreja, para salvar a igreja, a noiva. Aí eu vou e uso a igreja em meu favor. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito essa questão. Quando eu converso com alguns colegas, mesmo pastores novos, recém-ordenados, eu digo: olha, ame a igreja de Jesus. Ame a igreja de Jesus. Se A alguém, igreja é de Jesus. a igreja é de Jesus. Ô, Fagner, você é pai também? Sou. Pronto. Reinaldo é pai também. Quantos filhos, Reinaldo? Só um. Só um, né? Você que eram dois. Não, só tem o Só Daniel tem- de só tem Daniel. 6 anos. Um abraço, Daniel. Se alguém Se não trata der um bem- abraço pra ele, Daniel, papai te ama. Quero Quero aproveitar abraço, Daniel, também, também. e mandar pro meu filhinho, Paulinho. Tá lá com o Daniel brincando agora. Eu vou dar um abraço para minha família, então antes Fica de à eu vontade. concluir, mas não posso perder o raciocínio, Vai, né? faz. Tássia acho que está comigo aí, minha esposa, Beatriz, Rafael, meu filho, Winnie, a Nora, Bárbara, Aquiles, A meu igreja é genro, grande já. e Vicente é meu neto. Então, Tá certo. eu digo, ame a igreja do Senhor. Ame a igreja. Eu digo para alguns colegas novos, ame a igreja de Jesus. Faça isso. Se dedique a ela. Eu não me arrependo. Cometi erros na minha vida? Cometi. Sou falho. Como pai, cometi erros na minha vida? Cometi. Certo? Mas eu não me arrependo de amar a igreja do Senhor. Isso. Porque é Deus quem faz a obra na nossa vida. É Deus quem capacita. É Deus quem supre. O apóstolo Paulo escreveu nos Filipenses, ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a riqueza da glória que há em Cristo Jesus. Deus supre as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Eu preciso cuidar. Se Jesus diz, cuide das minhas ovelhas, Ele não vai cuidar de mim? Vai. Ele vai cuidar de mim. Agora, há coisas que eu vou cometer erros. E aí eu vou pagar pelos meus erros. O que também não isenta, pastor, da igreja ter o cuidado e o zelo pelo seu pastor. Precisa? Precisa. Não precisa. A igreja, cuide do seu pastor. Cuide. Ame o seu pastor. Ele é um ser humano como qualquer um outro. Sofre, sente dor, se entristece. O que eu vejo são igrejas que não querem nem saber se o pastor está triste, se o pastor não está com pode. algum problema. E é por isso Se que ela quer acontece cuidado- que muitos tiram a própria vida. tem. É o que mais se vê hoje. Pastor infartando, pastor tirando a própria vida. Por quê? Tá sozinho. Se ela quer cuidado, ela tem de cuidar. Perfeitamente.
A vida é uma via de mão dupla. Perfeitamente. Por exemplo, eu sou pastor da igreja, da primeira igreja batista em Goianinha. Esse ano agora eu completo 20 anos de ordenação ministerial no dia 7 de dezembro. E eu já quero aqui aproveitar e convidar vocês para um culto de ação de graça lá em Goianinha, 7 de dezembro. Estaremos lá, se Deus permitir. 7 de Em dezembro. nome de Jesus. Então veja só, eu me sinto cuidado pela minha igreja. Tá entendendo? Amém. Por exemplo, eu enfrentei uma crise emocional em 2013, de estresse, convenção, trabalho secular, igreja, muitos problemas. E eu tive uma crise emocional. A igreja cuidou de mim. Graças a Deus. Entendeu? Hoje, se eu dissesse, eu vou tirar férias agora, mas a culpa era minha, porque eu não tirava férias. Eu não estava cuidando de mim. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. No avião, como é que diz? Põe a máscara logo em você, para você ajudar quem está do seu lado. Então, o que acontece é que eu não cuidei de mim. E aí, eu não ensinei a igreja a cuidar de mim. Mas naquele momento, Deus levantou pessoas e a igreja cuidou de mim. Graças a Deus. Então, eu tive férias, eu tive cuidados médicos, a igreja pagou psicólogo para mim, em particular, por 2 anos. E disse que ia pagar pelo tempo que fosse necessário. Quando veio a pandemia agora, eu tive uma recaídazinha no início da pandemia, os problemas de igreja, as igrejas ligando, os pastores, como é que abre, fecha, não abre, eu digo, o mundo vai se acabar e tal. Aquela coisa que a gente... Sim, né? sim. Aí eu voltei a fazer terapia, fiz ainda uns 3 meses de terapia. A igreja sempre pagou, sempre cuidou de mim. E ela me entende. Se eu disser hoje, pessoal, olha, eu tive um final de semana muito estressante, de muito trabalho, e eu vou tirar essa semana aqui, eu vou viajar, fique tranquilo. Eu tenho essa compreensão. Porque eu sou um ser humano, eu digo isso para a igreja também. Então, nós, pastores, somos seres humanos, precisamos de cuidado. A igreja precisa cuidar. E você precisa se cuidar, eu preciso me cuidar, nós precisamos nos cuidar. E às vezes nós enxergamos na igreja uma Então, crueldade. ele foi infeliz com essa frase, cemitério de pastor. Porque isso não deve ser dito de lugar nenhum. De lugar nenhum. Nem o pior lugar, quanto mais o Rio Grande do Norte. Isso é muito finalizador, Muito né? taxativo, Taxativo. Cemitério de pastor. Realmente, é muito marcou, forte. né? É muito assim, forte. essa frase Eu vem. lembro. Talvez muito ele forte. ouviu de alguém, não sabe nem o que Ele não estava sabe, falando. é. Porque ele não tem autoridade para falar isso. Pela idade que ele tem, a história que tem, eu não considero que tem autoridade para Pastor, falar. muito obrigado. Estamos finalizando. Eu que agradeço. Se eu deixasse, a gente tinha um bocado de coisa aqui para conversar. Muita conversa. Eu, particularmente, aqui ainda tenho mais umas 4 perguntas. Mas, já que o tempo acabou, eu quero também agradecer o senhor pela grande oportunidade de aprendermos com o senhor. Né? Quero mandar um grande abraço para todos da Igreja Batista em Goianinha. Vocês são bênção na vida desse pastor. Essa e tenho certeza que igreja eu amo demais. Os irmãos Amém. lá sabem disso. Eu sou Amém. muito grato a Deus, muito orgulhoso pela igreja que Deus me deu, pela liderança que Deus me deu, pelos irmãos lá, que caminham comigo, que me amam, que me respeitam, que cuidam de mim. E eu agradeço muito a minha família e agradeço por estar com vocês aqui, por reencontrar com o Yuri aqui. Essa ovelha que está quase no caminho de volta. glória! Quero também Já 2 agradecer, chamadas, quero já, né? agradecer a todos vocês que acompanharam nossa primeira edição, edição piloto. Né? Quero agradecer a todos da igreja, de Goianinha, da Ibacisa, todos que participaram. Quero voltar a reiterar um abraço especial para o meu filho, tá aí brincando com o Daniel, para minha esposa que está trabalhando, fisioterapeuta, trabalhando. Essa hora. Denelli, beijo, Deus te abençoe. Valeu, gente. Obrigado. E até a próxima, viu? Se Um Deus abraço. quiser. Vamos terminar com uma oração, já que a gente está falando de igreja? Vamos terminar com a oração. Vamos lá. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio, por estar falando aqui com tantas pessoas, agradecer ao Senhor pelo teu cuidado sobre a nossa vida, pedir as tuas bênçãos, ó Pai, sobre esse projeto, que seja algo do Senhor para esclarecimento, para evangelização, para tocar os corações. Abençoa, Pai, a vida de Reinaldo, de Fagner, suas famílias, as nossas igrejas aqui presentes e todos que têm participado conosco, derrama das tuas bênçãos, a tua graça sobre todos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus Abraço quiser. em todos. Tchau.